Olha só, o que a gente vai ver hoje é uma coisa um pouco diferente. É tipo uma carta aberta, mas não é para todo mundo. É para um grupo bem específico de pessoas. Sabe aquela pessoa que já tem experiência, já alcançou sucesso, mas mesmo assim sente que está faltando alguma coisa? Uma certa solidão, sabe? Intelectual, profissional, até existencial. Se isso bate aí de alguma forma, fica aqui que essa conversa vai ser boa. E a pergunta que fica no ar é essa aí. Já bateu essa sensação de solidão profissional, intelectual e existencial? É, é um sentimento que, olha, muita gente brilhante carrega, mas quase nunca fala sobre isso. É aquela coisa de não se encaixar 100%, de enxergar o mundo por um ângulo que ninguém mais parece ver. Então, vamos mergulhar um pouco nessa sensação. Porque veja bem, não se trata de um defeito, muito pelo contrário, é uma característica. Uma característica que um grupo bem específico de pessoas compartilha. Pessoas que simplesmente pensam de um jeito mais profundo. Essa carta, no fundo, é um reconhecimento. É como um aceno, sabe? Para quem já tem bagagem, tem uma formação legal, tem boas ideias, mas que lá no fundo sente que tem algo mais, que existe uma camada mais profunda para entender por que as pessoas agem como agem. E a Flávia Ávila, a autora da carta, resumiu tudo de forma genial nessa frase. A sensação de que você pensa diferente. É isso. É exatamente essa a raiz da experiência. Aquela sensação de olhar para o mundo com uma lente que nem sempre se encaixa nas caixinhas tradicionais do trabalho, né? Ok, vamos falar então sobre essa lente diferente. Vamos entender melhor quais são os sintomas, as frustrações que aparecem quando se enxerga o mundo desse jeito, com essa lente comportamental que é tão única. E o mais interessante é que muita gente sente isso antes mesmo de saber que essa lente tem nome. Uma das maiores frustrações, com certeza, é essa aqui. A cabeça está cheia de conhecimento, de informação, mas na hora de transformar isso em resultado de verdade, em mudança real, parece que falta uma clareza, né? Parece familiar essa luta. E aí vem aquela inquietação. As ferramentas que todo mundo usa, os métodos tradicionais, eles simplesmente parecem insuficientes. E isso gera uma busca sem fim por um novo jeito de fazer as coisas. Uma forma de diagnosticar o comportamento e, a partir daí, criar soluções que sejam, de fato, melhores, mais inteligentes. E no final das contas, talvez a questão mais humana de todas seja essa. Além de ferramenta, além de resultado, talvez o que mais faça falta seja pertencimento. Uma tribo. Achar um lugar com gente que compartilha dessa mesma profundidade, dessa mesma inquietação. Bom, a gente falou do problema dessa solidão, mas agora a história vira. A gente começa a explorar a solução. O lugar onde essas mentes que pensam diferente finalmente se encontram. E essa solução tem nome. É a formação cientista comportamental. Mas olha, não é só mais um curso de jeito nenhum. É um programa desenhado sob medida para quem está buscando essa profundidade. É um campo de estudo que, na verdade, organiza um jeito de pensar que essas pessoas já têm. E essa frase da Flávia descreve perfeitamente o que acontece. É quando essas pessoas finalmente se encontram e os olhos brilham. Isso é muito poderoso, porque não é só sobre aprender conteúdo, é sobre conexão. É aquele brilho no olho que aparece quando se encontra uma linguagem comum, um método e, o mais importante de tudo, outras pessoas que falam a sua língua. Beleza, a partir daqui, vamos ver como isso funciona na prática, vamos falar das ferramentas, dos modelos que a formação oferece para transformar aquela lente que era só intuitiva em uma habilidade de verdade, concreta e que dá para aplicar no dia a dia. Dá uma olhada nisso aqui, por exemplo. O modelo COM-B é um framework científico que mostra uma coisa fundamental. Para qualquer comportamento acontecer, 3 coisas são essenciais. Anota aí: capacidade, oportunidade e motivação. Sabe, o COM de COM-B. Pode até parecer simples à primeira vista, mas entender e de fato aplicar essa estrutura, nossa, é algo muito raro fora do universo das ciências comportamentais. E o resultado prático de usar uma ferramenta como essa é simplesmente brilhante. A pessoa começa a fazer perguntas melhores, a enxergar barreiras que antes eram invisíveis, a entender, de verdade, por que tantas soluções por aí simplesmente falham e, claro, a desenhar intervenções muito mais inteligentes. A perspectiva muda completamente, sabe? O foco sai da superfície e vai para a estrutura que está por trás do comportamento. Mas olha só, conhecimento técnico é só uma parte do jogo. O outro elemento que transforma tudo é a comunidade que se cria em volta de todo esse conhecimento. Esse número aqui, 5, ele quer dizer o seguinte:
São mais de 5 ex-alunos da formação que hoje estão lá ativamente no InBehavior Lab. O que isso mostra? Que existe um caminho claro, sabe, da sala de aula para a aplicação profissional de verdade, em projetos que importam. E essa comunidade não é um grupinho de estudos qualquer, não. É uma tribo de verdade. Uma tribo para quem sentia falta de mais profundidade, para quem buscava mais sofisticação, sabe? E queria aplicar as coisas no mundo real, ter uma troca que realmente valesse a pena, um lugar para ir muito além do superficial. E o impacto disso tudo? É super concreto. Olha esse exemplo. Um time multidisciplinar, com 5 consultores que saíram da formação, desenvolveu um projeto gigante para a Heineken. Isso só mostra o nível do trabalho, o calibre das oportunidades que aparecem quando essas mentes se juntam. Então, a gente está chegando no final. E essa parte final, na verdade, é um convite. Uma mensagem bem direta, bem sincera, para quem se viu em algum momento dessa jornada que a gente conversou aqui. Resumindo tudo, a promessa é essa. Uma certificação rigorosa para quem quer, de uma vez por todas, unir ciência, estratégia e comportamento. É uma formação robusta, séria, que junta o que tem de mais atual nessas áreas para levar a atuação, tanto profissional quanto pessoal, para outro patamar. E para fechar, fica essa reflexão no ar. Para quem sempre sentiu que pensa diferente, para quem sempre viu o mundo por essa lente comportamental, e se aquela sensação de solidão toda não fosse por estar no caminho errado? E se fosse só por ainda não ter encontrado o lugar certo para começar? Talvez esse lugar seja aqui.